Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos comentar, vamos falar das principais causas de obstrução nasal. É isto mesmo que você ouviu. Se você sofre com o nariz entupido ou conhece alguém que tenha este problema, compartilhe esse vídeo que vai ser de suma importância para entender o que está passando e o que pode fazer para controlar esse problema, tá bom? Sem mais conversa enfiada, primeira causa principal de obstrução nasal chama-se rinite. O termo rinite origina-se da fusão da palavra ris, que vem do grego, que significa nariz, e it, que é o sufixo, que significa inflamação. Eu costumo falar no meu consultório que o nome correto que deveria ser chamado esse problema deveria ser, puxado por português brasileiro, deveria se chamar narizite, que consiste na inflamação somente no nariz, cujos sintomas são espirro, coriza, fungado, coceira, em tudo que é canto. E além de tudo isso, o famoso ou a famosa obstrução nasal. E por que ocorre a obstrução nasal na rinite? Na inflamação do nariz, existe um inchaço dos cartuchos. Os cartuchos, eles não são doenças, eles são os elementos responsáveis pelo funcionamento do nariz. Como assim, doutor Renato, que os cartuchos são responsáveis pelo funcionamento do nariz? Porque o cartucho, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, eles são responsáveis pela filtração do ar, pelo aquecimento do ar que entra no nosso corpo. Eles são responsáveis por acelerar a velocidade com que o ar entra no nosso nariz para chegar aos pulmões. Então, sem os cartuchos, o nariz não serviria para nada. Porém, na rinite, uma inflamação nasal, ocorre um inchaço dos cartuchos pelo acúmulo de líquido no seu interior. E aí, ao passar aquela crise de rinite, os cartuchos, na maioria das vezes, preste bem atenção, na maioria das vezes, eles irão retornar ao tamanho normal. Só que tem exceções. Naquelas pessoas que corriqueiramente têm crises de rinite, principalmente os alérgicos, os cartuchos, quando passado a crise, eles não voltam àquele tamanho original, eles ficam um pouquinho maior. E ano após ano eles vão crescendo, 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 até definitivamente entupir o seu nariz sem você estar em crise, literalmente. Tá bom, pessoal? Vamos para a segunda causa importante de obstrução nasal, que é outro processo inflamatório, só que nos seios da face. E aí a terminologia sinusite origina-se da palavra em latim sinus, associada ao sufixo ite, como aconteceu na rinite. E aí nós formamos a palavra sinusite. E aí o que é sinusite? É a inflamação dos seios da face. Mas, apesar de se chamar sinusite, na maioria das vezes a sinusite é acompanhada pela rinite. E muitas vezes uma rinite mal controlada é que leva o camarada, a pessoa, a ter problemas de sinusite. E quais são os principais sintomas da sinusite, doutor Renato? Vamos lá. Os principais sintomas são dores faciais, tosse, que ela pode ser tanto cheia como seca, uma sensação de gotejamento, a sensação que está pingando secreção por trás da garganta, a eliminação de catarro pelos nariz ou pelas ventas, como a gente fala aqui no Nordeste, febre, dentre outros, incluindo obstrução nasal. Por quê? Porque na grande maioria das vezes pode ser acompanhado pela rinite, mas quando aquelas pessoas não têm a rinite e somente a sinusite, a obstrução nasal se dá pelo excesso de catarro ocupando o seu nariz. E aí, ao fazer o tratamento, a pessoa saiu da crise de sinusite, a pessoa volta a respirar normalmente, sem nenhum problema, sem nenhuma queixa de entupimento nasal. Vamos agora, falamos da rinite, falamos da sinusite e agora a terceira e última causa deste vídeo, que são as principais causas de obstrução nasal. A terceira causa, meus queridos amigos, se trata de alterações na anatomia do interior do nariz, que são basicamente o desvio do septo e o aumento dos cartuchos, que, como foi falado lá na rinite, quando aquelas pessoas que apresentam episódios de repetição
principalmente os alérgicos, o cartucho ele nunca vai voltar ao seu tamanho que era anterior, ele sempre vai ficar um pouquinho maior. E de pouquinho em pouquinho ele vai se tornando muito grande até literalmente entupir o seu nariz. E o desvio de septo, meus queridos amigos, ele não é problema, ele se torna um problema quando ele é muito intenso e é responsável pela obstrução nasal. Porque todos nós possuímos desvio de septo, como já dizia meu professor, nós somos bonitinhos por fora, mas por dentro nós somos todos tronchos. Então, tem aquelas pessoas que têm um desvio acentuado e aí ele é a causa de obstrução nasal, bem como a associação da hipertrofia, ou seja, do aumento dos cartuchos ou dos cornetos. E aí, nestes casos, o que vai resolver definitivamente o problema é a cirurgia. Enquanto que nas duas primeiras causas, a rinite e a sinusite, o tratamento com remédios resolve, pelo menos é para resolver na grande maioria dos casos. A alteração anatômica de desvio de septo e aumento dos cartuchos que vem de longa data, este terceiro e último problema, só será resolvido de forma satisfatória através de cirurgia, que é chamada de septoplastia com turbinectomia. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, se você sofre desse problema ou conhece alguém que sofra desse problema, que é tão comum, que é a obstrução nasal, literalmente o nariz entupido, compartilhe esse vídeo para essas pessoas ficarem cientes do problema e procurarem um médico especialista para tratar desse problema, que é o otorrinolaringologista. E se você mora em Natal e região, procure o Dr. Renato, que eu terei o prazer de lhe atender em meu consultório e através do exame de videonasendoscopia ver qual é a causa do seu problema de nariz entupido e tratarmos da melhor forma possível para devolver a qualidade de vida para você. Tá bom, meus queridos amigos? Espero que tenham gostado de mais um vídeo aqui do Dr. Renato Taumaturgo. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo, de dar o like, de ativar o sininho, tudo que tem direito. Tá bom, galera? Muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.